Estamos começando mais um episódio do Novo Caminho, do meu caminho. Meu nome é Andréa e eu estou aqui com a minha amiga Renata. Você está bem, Rê? Tudo bem, Dé, e você, como é que você tá? Eu estou joia. E hoje a gente está com uma convidada muitíssimo especial, como todos os nossos convidados são especiais, ela é também muito especial para a gente. Ela que é professora terapeuta integrativa, trabalha com iridologia, terapia sistêmica, tratamentos vibracionais, aparelhos biofísicos, biorressonância, astronomia, médica, foto Kirlian, microscopia de campo escuro, liberação miofacial e ginástica Holística. holística, desculpa. Imagina. Gláucia Ada, e mais conhecida no YouTube e no Instagram como Sarah Adam. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom, queridas? Rê, Andréia, grata Tudo pelo jóia. convite. Boa tarde, boa noite, bom dia para todos os ouvintes. Já se inscrevam aí nos nossos canais para fazer toda essa entrega que a gente disponibiliza aqui para ajudar cada vez mais pessoas. Por isso que a gente está nesse movimento, né? E eu sou muito grata pelo convite e tudo que a gente pode contribuir. Eu tenho certeza, né? A nova era, o convite da nova era é esse, unir forças para que a gente leve conhecimentos, é muita coisa que a gente tem para aprender, para ensinar, e porque na verdade é só estartar no outro aquilo que todo mundo já conhece. Na verdade, todos os temas é conhecido, né? Que a gente traz essa bagagem de outros tempos, mas vai Uhum. clarificando e quando a gente se conecta com um assunto que você fala, nossa, eu nunca tinha escutado falar disso, é porque chegou o momento de, ou então, né? Eu já tinha ouvido falar a respeito, mas depois sumiu e agora está voltando de novo. Então, isso é um convite que esse universo maravilhoso faz conosco, porque ali tem alguma coisa, alguma mensagem, algo para trazer, para nos auxiliar a compreender um pouco mais de nós mesmos, né? Esse textão todo que você leu aí, né? É um resumo do resumo, mas que as pessoas falam assim, Glaucia, o que que você faz, pelo amor de Deus, né? Aí eu fiquei Sim, várias vezes assim, falei, como é que eu vou me aprender? Porque só terapeuta integrativa é tão amplo também, é tão aberto, mas é a Sim. parte integrativa porque é integrando corpo, mente e espírito, né? E esse nomezinho que a Rê colocou, né, o Sarah Adam ou Sarah Adam é um nome que ele traz toda essa energia desse conhecimento. Foi algo que eu fui presenteada em 2016 e o meu trabalho ele vem sendo desenvolvido através desse nome, que é um nome espiritual, e que o significado dele significa filhos do sol. E eu venho Que entendendo lindo. desde 2016 o que isso significa. Então, de lá para cá, muitas coisas acontecendo, é um curso aqui, outro ali, vai para cá, vai para lá. E dentro desse pequeno currículo aí no sentido do que a Rê apresentou, é porque todo o meu trabalho ele está sendo direcionado para o viés vibracional, frequencial, o sistema quântico, que foi algo startado principalmente desde 2014. Então tem bastante tempo, já tinha o Reiki antes, né? E aí é para onde a humanidade está indo. Então, são ferramentas que auxiliam, né, como a biorressonância, tem com o aparelho, tem manual, uma série de situações. São instrumentos que têm favorecido bastante na compreensão das pessoas, do que elas estão vivenciando no corpo físico, no emocional, onde a gente junta tudo isso com a parte da psicossomática, o metafísico, onde entra a linguagem do corpo e todas as variáveis que tem desse aspecto metafísico, que é o que está além do físico, daquilo que eu não vejo. E no atual momento, de tudo que a gente já trabalhou, muitas pessoas nos procuram, né, eu já fiz um monte de coisa, mas eu não consigo entender por que que eu fico
correndo em torno do rabo, volta e meia eu estou no mesmo lugar, já fiz isso, já fiz aquilo, mas não entendi ainda, não sei o que eu estou fazendo aqui, ó, né? É bastante comum e isso tem acentuado bastante. E aí, nesse meio tempo, chegou a iridologia, que é o estudo através da íris, né? Que assim como a gente tem a auriculoterapia, todo o trabalho da medicina tradicional chinesa. Fiquei sabendo que pela Andrea, né, que a semana passada teve algo falando sobre a Micro, microfisioscopia, Isso. que eu isso. já tinha escutado falar, mas eu tenho curiosidade de passar por esse tratamento também, porque a nossa cura, ela começa pelo campo vibratório, né? E o nosso corpo está bastante, vou usar esse termo, intoxicado em todos os níveis, por uma série de situações, né? E nesse meio tempo, a gente acabou se perdendo um pouco dentro dessa toxicidade, e aí é que tem que voltar para a parte energética, aquela situação de a gente se colocar a sentir, né? Como acabei há pouco de fazer uma sintonização energética que foi pedido por uma senhora que me contatou. Fiquei bastante feliz porque é um trabalho que também amo bastante, né? É, é legal das pessoas perceberem e tal. Eu falei, eu preciso de um trabalho que assim, não, não quero nem me conectar pelo Zoom. Você só me diz o horário, se tem que ser horário marcado, se não tem, ou seja, a pessoa estava aberta para receber aquilo. E energia, ela tá aqui agora, ela está nos trabalhando através do que nós vamos conduzir aqui hoje, e não deixa de ser um tratamento. Então, Uhum. são conexões aqui de informação, falando sobre, nós vamos usar, né, o tópico da iridologia. Muitas pessoas não conhecem, nem sabem do que se trata, outras já têm escutado falar, porque a gente tá vendo outras pessoas tocar no tema da iridologia, que isso é uma ciência que é muito antigo. Na época dos gregos, dos próprios egípcios, eles trabalhavam com todas essas ferramentas. E o que está acontecendo? Tudo isso está sendo, de certa forma, devolvido para nós. Como a gente fala na íris, né? Um dos professores fala assim: a íris é simples, né? A iridologia é simples, mas não simplista. É simples Uhum. porque você olha para uma íris, tem toda a história da pessoa, né? Eu sempre gosto de fazer uma anamnese para entender o porquê que a pessoa tá, por que ela se conectou com a iridologia, o que que ela está buscando, por quê? Porque a iridologia se a gente vê a quantidade de mapas que tem para a gente poder analisar, é um universo muito amplo e está crescendo cada vez mais, porque esse estudo ele continua, então muitas coisas maravilhosas estão chegando e tudo se integra, né? E uma das coisas que, quando eu entrei em contato com a Iris, eu já fiquei encantada logo de cara, porque era uma coisa que eu olhava, me interessava e tudo chega no momento certo. Eu lembro que eu comprei um software primeiro, comecei a olhar para aquilo, eu falei, não, eu vou ter que fazer um curso, né? E aí eu fiz uma pós-graduação e já engatei em outra, e o estudo continua, porque é um grupo, né, de profissionais que estudam principalmente essa questão que a gente chama de microsemiótica irídia, que é a parte, uns nomes difíceis, né? Mas que estuda a questão de traumas, então é muito humanizado, vai muito nesse viés do metafísico, de acolher as pessoas, acolher a história da pessoa, e aí naturalmente começou por mim, né? Aí comecei a tirar foto dos meus olhos, não tinha ainda o aparelhinho, né, específico, mas logo dei jeito de comprar e assim, praticamente no primeiro mês que eu estava estudando, aquilo é como se eu estivesse relembrando algo. Eu falei, bom, eu vou começar atendendo só com isso aqui, né, pegando uma fatia da iridologia, e aí depois eu me especializei nessa parte dos traumas, e que é uma especialização a perder de vista, porque me veio assim, falei, bom, tem uma janela muito grande do que a gente pode estudar e ver na iridologia. Eu falei, eu vou focar em quê, né? Lógico, na cor da íris, os sinais que a gente tem, depois a gente pode mostrar um pouquinho aqui algumas coisinhas só para despertar a curiosidade nas pessoas. Eu não, Sim. não olho mais para nenhum olho de qualquer jeito, porque Ah, claro.
Primeiro que os olhos são a janela da alma, né? Mas quando eu vejo uma cor de olho diferente, você fala, nossa, que cor de olho lindo. Aí você vai tirar com a maquinazinha, né, que tem as luzinhas propícias para iluminar bem a íris e tal. E assim, eu fico cada vez mais apaixonada. E aí, naturalmente, eu fui começar a olhar a minha íris, né? A minha história. Quando eu olhei a minha íris, falei, ah, agora eu entendi mais um tanto, acho que assim, eu resgatei 25 anos de entendimento de mim mesma quando eu olhei minha íris. Falei, ah, agora a ficha caiu, porque isso, porque aquilo, nananã, Que né? legal. Que E legal, muito aí, bom. essa questão do trauma me veio porque, assim, se a gente muito se fala em procrastinação, em replicação de padrão, e essa coisa, né, de ficar girando em torno do rabo que muitos trazem, e as pessoas falam, eu me sinto perdido, perdida, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, isso está cada vez mais comum. Tem a ver com todo esse processo da evolução da Terra. A gente está aí no início da transição planetária, mas, segundo informações, a gente já entrou no mundo, né, do planeta de regeneração. A gente estava até pouco tempo vivenciando um planeta de expiação e provas, então aquela coisa experimenta, erra, acerta e tem um castigo aqui, uma coisa ali, né? E o Hum, processo de regeneração é exatamente, trazendo ao pé da letra essa palavra, é assim, é regeneração de nós mesmos. E a regeneração está em compreender a nossa essência, que eu falo bastante. Nós estamos aqui. André está Andréia, Renata está Renata, a Gláucia está a Gláucia, né? Mas o tempo, esse tempo novo, o novo tempo, ele está empurrando a gente de uma forma muito amorosa. Às vezes parece que não, é porque a gente às vezes resiste muito e parece que o universo está sendo meio assim, puxando meio a orelha da gente, mas é para despertar as nossas habilidades, que todos nós temos muitas habilidades e a gente tende a viver do passado. Então, hum, quando a gente identifica um trauma, quando a gente olha para uma íris, a gente primeiro vai analisar a vida atual, que a gente chama de pós-natal, e depois a gente pode olhar para o pré-natal. Então, há pouco tempo é uma informação que eu acho que vale bastante a pena da gente colocar, que a gente fala assim, puxa vida, eu trago fatores de herança do meu pai, da minha mãe. Hoje se fala bastante da constelação familiar, dos movimentos sistêmicos. Eu estou voltando a incorporar isso, porque também pela egrégora foi me pedido, porque é uma ferramenta que praticamente você tira com a mão, de você entrar no campo de um determinado assunto que está difícil para a gente, e só de você se disponibilizar a querer olhar para aquilo de uma forma desprendida, o campo te informa exatamente o que você necessita para virar aquela chavinha. Você fala, nossa, eu pensei que eu estava travada na vida por determinada coisa, e fazendo esse exercício, esse movimento sistêmico, foi para uma outra, me veio uma outra coisa que não tinha nada a ver com o que eu estava pensando. Então, nisso, a gente vai travando a nossa energia num pensamento, né, a tal das crenças, a gente vai alimentando isso, tomando isso como verdade, até que chega um momento que a gente experimenta uma iridologia, algum trabalho que aprofunda em relação a isso, por isso que as pessoas, acho que nós, de tudo que a gente já fez, acho que muitos estão muito cansados, às vezes, de quando você fala na palavra terapia, que está um pouco na moda, então se generaliza a questão da terapia como assim, ah, eu vou ter que encontrar com um profissional para ficar falando da minha vida. Eu já falei para um, já falei para outro, não resolveu nada, aquela coisa, né? Por isso que já há bastante tempo para cá, mas mais ainda do ano passado para cá, me veio muito essa coisa dessa condução de trabalhar o aspecto vibracional. Por isso que eu tenho vários trabalhos que vão nessa vertente. Por quê? Para colapsar no físico, tudo acontece primeiro no campo energético. Tudo é energia. Então, e a gente estamos todos, às vezes, com muita dificuldade desse sentir, está muito no mental ainda. E aí é que esse tempo de regeneração começa a empatar um pouco a nossa vida, começa a ter várias repercussões do externo para o interno. Ah, eu tento aqui, não vai, eu tento ali, não vai. Aí se a gente
de der um passinho para trás e falar assim: será que não está indo porque eu estou forçando a barra de uma coisa? Eu estou indo muito pelo mental para fazer e acontecer. Será que o universo não está pedindo para eu parar para sentir, né? E Exato. voltando para Íris, fica muito claro, porque quando a gente olha para Íris, as marcações que tem na Íris, e cada marcação traz uma informação de como a gente se comporta, de qual é a nossa tendência de lidar conosco, de lidar com o todo, e aí vai caindo um orelhão de fichas, porque se a gente detecta um trauma, eu vou dar um spoiler já já aqui, mostrando numa imagem, né? Aonde que a gente detecta isso, e que é o trauma raiz, porque tem várias informações que a gente pode ter. Diz, o que que é um trauma? Uma experiência que deixou uma marca ali, né? Às vezes a perda de um ente querido, um relacionamento que não deu certo, algo que aconteceu na nossa vida, e que aquilo impactou bastante. Então, pode ser que a gente tenha algumas marcaçõezinhas, mas que é legal da gente ver? Como é que foi o nascimento dessa pessoa, né? Como é que foi o meu nascimento? Eu tenho alguma marcação no meu nascimento, né? A gente já sabe que nascer é traumático, ficar 9 meses, né? Dentro da barriga da mamãe, quentinho, bonitinho lá, né? Com toda a proteção que a gente tem. E depois sai da barriga da mãe, aquele monte de luz, aquele monte de gente falando, aquele monte de coisa, né? Você fala, meu Deus, o que que é isso? Né? Eu recentemente fui presenteada com um sobrinho neto, né, que tem 15 Ai, que dias. legal. Que legal. Então, Parabéns. obrigada. Estando agora mais madura, olhando para isso, falei, meu Deus, né? Falei, gente, fala baixo, menos movimento, né? É novinho ainda, porque assim, quando nasce uma criança é aquela festa, e tem que Sim. ser, mas é legal da gente ter um pouco essa percepção de ter um pouco mais de cuidado, para que a gente sabe que as crianças que estão chegando hoje, elas têm um campo de energia, se a gente está mais sutilizado, já tem as nossas sensibilidades, essa molecadinha que está chegando hoje, então, né? São os nossos irmãos estelares encarnados, né? Então, Sim. me causa, assim, um pouco de aflição que você fala, nossa, por todo o conhecimento que a gente vai tendo, então, eu tomo esse cuidado, né? Calma, não preciso pegar no colo ainda, não, isso não é o mais importante, o maior colo é o da mãe, né? Então, fica aquela coisa, deixa eu pegar, deixa a criança em paz. Bem isso. E aí eu vou ter oportunidade de, assim, um pouquinho mais adiante, de poder tirar a fotinho dos olhos dele, porque é uma Que curiosidade legal. minha. Por quê? Minha Ah, também. Eu Porque ia te os perguntar isso sinais. sobre as crianças, imagina, ainda É, mais as crianças que estão vindo agora, como será, exato. né? Como tá, o que está acontecendo, né? Então, assim, eu estou olhando a Iris mais novinha que eu vi, não, é da minha sobrinha de 15 anos, mas eu consegui tirar foto de um menino de 10 ou 11, que a gente Uhum. já vê ali que a gente já traz de outras vidas marcações. Então, assim, a nossa realidade de hoje, que a gente consegue detectar na íris, lógico, depende para quem, a gente vai aprofundar ou não, né? Mas eu creio que quem me procura vem querendo saber o que eu tenho para entregar, então não chegou por acaso. Então eu não tenho limitações, não tenho assim, com essa pessoa eu tenho que falar assim, com essa pessoa eu tenho que falar assado. Não, a própria pessoa ela vem me perguntando coisas e a maioria delas falam assim: eu não consigo falar. Falei, nossa, eu estou falando isso só para você porque eu não consigo falar. Esse assunto aqui faz anos que Que não me legal. sinto à vontade de conversar com determinada pessoa. Então a gente vai entendendo a nossa missão. Uhum. E a Iris é o meu carro-chefe hoje, não tem como eu deixar isso morrer no tempo, né? Porque a gente precisa resgatar essa responsabilidade, porque assim como outras técnicas, né, a iridologia também, em alguns momentos, tudo é meio deturpado, né? Então, assim, na íris não existe adivinhação, né? Não, não tem essa coisa, é uma ciência, e através, da íris da pessoa, tem muitas informações ali, e que, lógico, o mais importante a ser dito é principalmente o que a pessoa, por que que ela procura, e depois pode ser que chegue outras informações que a pessoa fala, olha,
aqui na tua íris também diz isso e aquilo. Então, não tem previsão de futuro. Eu vou trabalhar com o quê? Dá para ver na íris? Até dá qual que é a tua predisposição, né? É, o teu viés. Mas a íris não é para isso, é para te levar para um conhecimento e principalmente para ressignificar experiências, é o trabalho que eu procuro fazer, que é que a gente chama de trauma. Então, que evento pode ter acontecido ali do nascimento até 7 anos, né? Essa primeira parte da infância é primordial de a gente ver, né? Então, sempre eu olho, né? O primeiro setênio, o segundo setênio. Desculpa, que eu preciso desabilitar aqui Não, relaxa. esqueci de desabilitar. É, e aí a gente vai olhando para essas questões todas e falar, bom, eu posso estar replicando hoje, escorregando na vida, vamos falar assim, não conseguindo firmar os meus objetivos em relacionamentos, profissionalmente, porque às vezes tem uma informação ali que ela tá, por mais que você tenha curado, que a gente vai falar sobre o tema, né? Ou algum tema, o que que aconteceu na idade X que eu tô vendo aqui? Às vezes a pessoa lembra imediatamente e às vezes não, né? Falei, não se precisa se preocupar. Aconteceu algo importante. Eu falei, não me lembro agora, foi o ano X, tal, parari, parará. A pessoa às vezes vai embora, ou até no final da consulta ela lembra. Ou então, depois de dias, de meia hora no percurso da casa dela, ela falou: Nossa, eu lembrei de tal coisa, assim, assim, assim. Aí, quando a pessoa lembra, quando a gente vai olhar para um trauma, uma experiência, você fala: Bom, nós estamos trazendo aqui, cutucando a onça com vara, né? Como é que você se sente lembrando isso agora? Não, é, tá tudo bem e tal, foi algo que aconteceu, mas eu percebo, eu falei, qual é o sentimento que você tem, né? Não, é suave e tal, enfim, mas por mais que seja suave, tem uma memória ali. E essa memória, ela é como se a gente pusesse uma pedra em cima e às vezes fica algum fractal, alguma coisa daquele assunto e que a gente vem replicando isso e algumas coisas a gente não Porque consegue assim, mudar por conta disso. Fala, Andrei. não, porque você falou, a pessoa vai, não, estou tranquila em relação a isso. Mas se aparece na íris é porque tem alguma coisa ali, porque senão não aparecia, né? Exato, exato. E A quando a pessoa já pessoa tinha. se trata, isso que aparece na íris some. Bem, boa pergunta. Não, vou responder duas coisas que é importante aqui. As marcações na íris, né? Porque a gente fala assim, onde tem uma marcação, tem uma pinha que a gente coloca em cima da íris, aonde a gente vê todos os órgãos, todos os nossos sistemas na íris, assim como a gente tem na aurículo, como a gente tem na sola dos pés, como a gente tem na palma das mãos. Não necessariamente como quando a gente tem uma marcação, mesmo que seja questão traumática tal, que no trauma é mais evidente de a pessoa dar uma resposta para a gente de um evento que aconteceu. Mas uma marcação que está em cima de um órgão, de um fígado, de um pâncreas, um intestino, que a gente vê uma coloração, depois eu vou mostrar aqui alguma coisinha nos slides para as pessoas terem noção um pouquinho, não significa que as pessoas vão desenvolver algo. Então, a gente chama de órgãos de choque. E aí, por exemplo, um fígado que tem uma marcação, né? A pessoa tem uma marcação no fígado e ela tem a íris castanha, que nós três aqui temos íris castanha. Então, a Sim. íris castanha, que a gente chama de hematógena, a gente já tem uma predisposição de uma, vou colocar entre aspas, que é órgão de choque, uma certa sensibilidade, eu ia falar fragilidade, mas é uma sensibilidade maior no fígado, sistema circulatório. Então, nós de íris castanha, é Tá natural que a gente explicado. seja mais Tá? raivosa do que outras cores de íris. Obrigada, agora entendi. Então, trazendo para o aspecto metafísico, o fígado representa o quê? Ele está do lado direito, né? Então, se a gente for analisar pela medicina tradicional chinesa, o lado direito é yang, é masculino. Se for analisar pela medicina egípcia, que é a linguagem do corpo, ele está do lado direito, representa a mamãe. Você fala, e agora? Para onde que eu vou? Né? Sim. Se a gente conhece É por que isso que você fica com raiva, que você fica confuso. então, a gente tem aquele símbolo do yin e do yang, a gota branca com pontinho preto, a gota preta com pontinho branco, e elas estão bem encaixadinhas, porque é o equilíbrio.
Então, Uhum. sempre nós vamos percorrer o feminino e o masculino, né? Lógico, às vezes com uma predisposição o arquétipo do feminino, do masculino, que a gente costuma falar na linguagem do corpo, o papai e a mamãe, coitado desse papai e dessa mamãe, tudo sobra para eles, né? Mas vamos começar a levar isso para um arquétipo, o arquétipo feminino que representa o feminino e o arquétipo masculino. Nós temos que nos resolvermos para o resto da vida com o papai e com a mamãe, né? Então é só um adendo para eu continuar nesse processo. Recentemente eu encontrei uma informação que eu não tinha ainda, que foi muito interessante, que eu estava falando, né? A gente fica desde o processo da concepção, 9 meses dentro da barriga da mamãe, somando com mais 7 anos e meio, que pela psicologia, né? De 0 a 7 anos e meio eu estou sobre regência, referência da energia, estou me contatando 100% com a mãe, tudo que a mãe sente, a criança absorve, né, naturalmente de todo o meio, mas vem como um filtro através da mãe. De 7 anos e meio a 14 anos e meio, o pai. Ok, então, por isso que esses dois setênios é um marco para a gente, a partir daí a gente vai ter que ir se resolvendo no meio do caminho, porque acho que não existe nenhum ser vivo que esteja 100% resolvido com o pai e com a mãe, É, né? acho que Sim, não. Mas foi Quero entrevistar interessante, aqui. Se existir, conte aqui para nós, né? conte. O E que foi aí que foi fez? interessante que, um estudo até da constelação familiar, né, algo que eu estava lendo, foi uma informação que me acrescentou bastante. Além disso, que já é bastante do lado da mãe, nós somos gerados quando a nossa geração começa, né, a nossa vida começa, ainda não encarnada, quando a nossa avó materna engravida da nossa mãe. uau, Que que coisa. E incrível. aí, depois nasce a nossa mãe, então já está predestinado, né? Fala de 3 gerações anteriores, e aí tem toda uma bagagem que vem lá de trás, que não vem ao caso agora, né, da gente aprofundar nisso. Que já é bastante falar, nossa, quando a minha avó engravidou da minha mãe, aí quando tem a formação de todos os óvulos da mamãe, que começa o nosso processo, é, como é que se fala? Fértil, né? Por isso que nós temos a menarca, a menopausa, então isso tem um significado bastante profundo. E a quantidade de óvulos, a partir desse momento, ela é determinada para a gente. A gente tem uma quantidade de óvulos no percurso entre a menarca e a menopausa, que a gente vai fecundar esse óvulo, algum dos óvulos ou não. E depois dos 25, 30 anos, a gente vai perdendo isso, né? É a lei da vida, muito diferente. Então, a gente tem uma informação já pré-determinada da mãe dessa formação ovulatória dela. Quando o nosso pai, quando tem o encontro do óvulo com o espermatozoide, no homem, o esperma, né, o espermatozoide, eles vão se reciclando a cada momento. É diferente do óvulo, do processo de ovulação da mulher, né? Desse número de óvulos que é pré-determinado, que determina a menarca e depois a menopausa na mulher, que varia de uma mulher para outra. E do homem é muito cíclico isso. Então, o nosso papai, ele também traz toda uma informação, porque também da mãe dele é a mesma coisa, né? Vem toda a informação do lado do pai, mais ainda toda a informação que ele tem até que o óvulo do papai e o espermatozoide do papai e da mamãe se unem. E também, naturalmente, toda a história que a mãe percorre durante todo esse processo que ela começa o processo de gestação, né? Então eu falei, meu, é muito profundo. São muitas Quer dizer, eu marcas, estou na né? fila para vir aqui para a Terra já faz tempo, então. Estou nessa fila, que Mesmo incrível. porque a história da Terra ela já está escrita, né? Sim. Por isso que, por esse trabalho da Iris, para mim foi uma coisa que me veio muito prontamente. Falei, se a gente começa a trabalhar esses traumas, o trauma raiz, pelo trauma raiz, de repente, por ele, é que eu estou replicando um monte de padrão, repetindo os processos, se eu focar nisso, eu vou direto em querer resolver essa questão, praticamente a chance de a gente ressignificar nossa história num processo como esse é muito maior. Uhum. Então a gente encurta o caminho da pessoa ficar tirando para todo lado, porque a gente já fez isso de monte. Então a gente fala assim, não dá mais tempo.
cria uma ansiedade, uma coisa que a pessoa fala, nossa, está passando o tempo, eu não consigo sair do lugar, eu já fiz isso, já fiz milhões de cursos e isso e aquilo, já casei, descasei 200 vezes, estou dando exemplo, né? Porque é um convite para a gente olhar para a gente. E a íris convoca a nossa pupila, ela representa a nossa alma. E toda a parte colorida é uma coisa maravilhosa, porque a gente aprende ainda mais ter respeito pela história e a vida da pessoa. Que história que foi fácil, né? Dos nossos antepassados, mas assim, que eu costumo dizer para alunos, para pacientes, enfim, toda vez me vem isso e veio agora de novo, né? Essa é a vida mais importante que a gente está tendo a oportunidade de ter. E aí, quando eu falo isso, e depois de ter trazido essa informação, né, desde a nossa avó materna, tal, que a gente já reverencia, a gente já agradece, mas aumenta muito mais o amor por aqueles que vieram antes, porque senão a gente não estaria aqui. E o que está por trás dessa avó materna, do avô paterno, que é toda uma construção para a gente estar aqui. E aí, o processo de regeneração é exatamente, a gente tem a possibilidade de ter muitas informações como a gente está tendo, coisas que os nossos pais, os nossos avós não tiveram oportunidade de ter, porque agora que as coisas estão abrindo, escancarando mesmo em todos os aspectos, e a gente está sentindo essa vontade de de se autoconhecer em profundidade. Então, a gente não quero ver tal coisa, é porque as pessoas assim, eu não quero saber se eu tenho doença ou não. Mas a gente não precisa olhar para isso. Eu nunca cheguei para uma pessoa e falei, olha, a tua íris aqui vai correr para tal lugar porque você está doente. Não. O meu papel não é trabalhar isso. Se tem um órgão de choque ali, como eu atendi uma pessoa no sábado, ela tem uma marcação na tireoide, nas duas íris aparece. Então, assim, ela já me trouxe que tem problema hormonal e uma série de situações. Então, o que que eu vou dizer para ela? Olha, seria sempre interessante você sempre estar administrando como é que está o funcionamento da tua tireoide, dos teus hormônios, né? Para você acompanhar isso e principalmente o que que a tireoide representa? Está no laríngeo. Então, se tem uma predisposição, e é uma coisa de outras vidas, dificuldade de falar, do seu sentir, de se posicionar na vida e o que traz, o que vem amarrando de vidas em vidas, que a mãe não pôde falar, a avó não pôde falar, e assim estou dando um exemplo, né? Então, é um olhar multidimensional que eu faço, nem é tridimensional mais, porque entra o vibracional, aonde eu vou colocando toda essa informação do que a íris traz e o que eu posso agregar em relação a íris. E Glaucia, você falou que aparecia nas duas íris a tireoide. Então aparece nas duas íris todos os órgãos? Eu pensei que cada íris, uma íris aparecia um lado, por exemplo, e a outra íris aparecia outro. Não? Perfeito. Aparece. Só assim, o lado, né? No caso, o fígado está do lado direito, então na íris direita que nós vamos ver como é que está o fígado, né? O Hum. baço pâncreas, ele aparece um pouquinho nas duas, o coração aparece, né, mais na esquerda, porque o coração ele está mais localizado do lado esquerdo, né? Centro-esquerdo. Então tem alguns órgãos que a gente precisa. Eu sempre olho as duas íris, né? A gente sempre vai checar quando a gente faz uma análise irídia, a gente vai identificar, vai buscar analisar com mais profundidade a íris dominante. Você vai lá, como é que você vai detectar qual é a íris dominante? É a íris que tem mais sinais, comparando entre a direita e a esquerda. Por quê? Porque dentro da leitura da íris, a gente identifica qual é a íris dominante para poder saber qual é o hemisfério que rege. Eu descobrindo qual é o hemisfério que rege, eu consigo entender como é que a pessoa funciona, se ela é mais racional, se ela é mais emocional. Se a pessoa tem uma íris direita dominante, significa que o hemisfério esquerdo é que governa isso. Então, é uma pessoa que ela é mais racional. Ela é emocional, estou falando pela linguagem do corpo, tá? Porque as coisas depois concatenam. A Iris, ela é uma pessoa mais emotiva, mas o viés dela, antes da emoção, vem muito conflito com o racional. Ela racionaliza para depois sentir. Para quem tem a Então Iris, essa íris, desculpa, então a dominância pode mudar se a pessoa mudar ou pode, não. pode, pode. A gente costuma analisar uma íris depois de 6 meses, se a pessoa sentir que sim, né?
Então, é todo um acompanhamento, tem dentro do que a Iris apresenta, da história, o que que a pessoa veio buscar para a gente orientar, e eu faço essa orientação bem em todos os aspectos, no nível físico, no mental, emocional e o que que ela traz como um viés espiritual também, né? Então, é muito profundo tudo isso. Então, E é bem interessante. Quer perguntar? Quer perguntar? então então você trabalha então com a linguagem do corpo. Então a direita, tudo o que tiver ali na íris direita tem a ver com a mãe. E tudo que está no esquerdo tem a ver com o pai. E aí Aham. você direciona a pessoa ali. Direciono para isso, mas como a gente tem a interpretação também do hemisfério, que é cruzado, é o que eu Isso. falo sempre. Por exemplo, vamos citar, pela linguagem do corpo que eu faço essa análise, tem a íris direita dominante, então, é referência da mãe. Só que a íris, o hemisfério esquerdo que é dominante, então, seria aí o pai, né? Então, assim, a pessoa veio resolver as situações do lado do pai dela. Ah, entendi. Mais um adendo. Ah, ok, eu vi, então eu sou mais racional, é o meu lado esquerdo, que é o masculino, que rege, mas aí entra naquela confusão, mas é direito, é esquerdo. Ou seja, o lado direito a gente está vendo só a íris, e eu não posso olhar só para a íris, mas assim, lado direito e o lado esquerdo do cérebro, que seria o masculino. Então, assim, a gente pode colocar informações não só do que acontece no masculino, que tipo de atrito, de situação pode ter para a pessoa resolver do lado masculino, mas o feminino dentro desse masculino. Então, quais são, de repente, os problemas, os desafios dos homens dessa família com as mulheres? Sim, agora eu entendi. Então Incrível. eu vou Muito fundo. legal. Então por isso que hoje assim eu detecto qual é a íris dominante e o hemisfério, mas pelo conhecimento todo, eu falei, mas como não bagunçar isso na cabeça da pessoa, principalmente para quem estuda a linguagem do corpo, né? Porque tem Isso. gente que me fala assim, mas Glaucia, pela metafísica da saúde é invertido. Falei, tá tudo certo, porque você vai ter que olhar para os dois aspectos. É um feminino, por exemplo. Ah, eu somatizo tudo do meu lado direito. Ah, eu tenho problema com a minha mãe. Não necessariamente com o feminino. Pode, aí a gente vai analisar o que que aconteceu nos últimos dias. Você teve algum atrito com uma mulher para o teu ombro direito tá doendo, por exemplo, que a gente fala pela linguagem do corpo, né? É, e depois você fala assim, mas engraçado, eu não. Né? Recentemente eu tive uma questão de ombro. Eu falei, que mulher é essa? Não convivo com nenhuma mulher, né? Que peso, que mulher que de repente eu tô com raiva, porque dor é raiva, né? E assim, falei, bom, vendo pela medicina tradicional chinesa, é o masculino também, né? Então, assim, o feminino magoado com o masculino, então é muito profundo. Então, vai depender da história do que a pessoa está trazendo, que a gente às vezes são coisas que estão no inconsciente, que num dado momento, essa informação que chegou pelo corpo, do lado direito, vendo pela linguagem do corpo, pode ser que em princípio não faça sentido. E aí é o que eu faço a correlação. Você vivenciou alguma coisa de um conflito de um homem com uma mulher, é, da tua família? Então, assim, a gente precisa abrir esse leque para não fechar um conceito assim, ah, problema com a minha mãe. Aí você fica, ah, não tenho mais a mãe. Não... Mas por que que eu estou somatizando do lado direito? Então, é um processo que eu vejo hoje, quando as coisas não têm muito resposta imediata, como a gente está nesse processo do ressignificar a nossa história, as dores no corpo, manifestações do lado direito e esquerdo, às vezes sem causa aparente, porque se a gente fizer um exame mais minucioso, a gente encontra, são processos de cura, eu falo assim, são catarses que o nosso corpo, de alguma forma, está liberando algo e que até nos chama a atenção para falar assim, bom, tá me doendo o ombro direito, não aconteceu nada, não entrei em conflito com nenhuma mulher que eu estou me lembrando. O que que é essa dor do lado direito, que está relacionado ao feminino pela linguagem do corpo, está querendo me trazer, chamar minha atenção para algo que eu preciso olhar nesse aspecto. Então aí vai chafurdar. O que que representa o ombro? A dor é a raiva. Então assim, o que que eu posso estar reverberando do meu sistema
que eu preciso olhar com mais atenção para tentar compreender o que isso está querendo dizer. Às vezes a gente Me E pode fala uma ter pe- uma resposta fala pronta. uma coisa, a cor do olho, ela influencia nesse, em tudo que você falou agora. A cor do olho, ela tem alguma influência? Por Tem. exemplo, ela tem tudo isso e a pessoa tem um olho azul, por exemplo. Sim, sim. Como eu estava dizendo, né, uma íris castanha, ela já traz, dentro desse todo esse estudo da iridologia, ela já traz, nós de olho escuro, tem uma configuração mais mental por natureza, né? Tanto é que mais da metade da humanidade, vamos falar da população, lógico que isso varia de país para país, de hemisfério para hemisfério, é castanho. Então, tem toda o viés também pela linguagem do corpo, que entra na questão da cromoterapia, né? Mas trazendo aqui para a iridologia, como eu falei em princípio, quem tem olho escuro já traz como órgão mais sensível o fígado e o aparato circulatório, então coração e parte venosa, né? Então, uma pessoa que pode ter uma propensão a ter problema hepático, não que vai ter. Pode ter uma propensão a ter problema hepático, pode ter uma propensão de ter problema cardíaco, né, de ordem cardíaca e de problema de circulatório. Ah, então significa que toda pessoa de íris castanha vai ter problema de coração? Não. Vai depender de como que ela está vivendo a vida dela. Hoje a gente fala muito no estresse, no hard, lá em cima, no topo, né? E tem toda a nossa história que a gente copia dos nossos pais, da sociedade. Então, a gente já vem fazendo um trabalho de interromper esses padrões de repetição de comportamento, que é o que o aspecto metafísico traz para a gente. E aí vai depender de como que eu vou enxergando isso em mim para ir mudando o comportamento. Então, o que que precisa uma pessoa de íris castanha? Nós três aqui somos de íris castanha. A gente precisa aprender a relaxar. Ah, ok. sim. Eu não paro, né? Então, a cabeça, né, o mental muito. Então, uma dificuldade, às vezes, de sentir. Por isso que a gente tem que fazer várias coisas, vários trabalhos para ir modulando isso. Sendo que uma pessoa de olho azul, por exemplo, isso não é regra, mas uma pessoa de olho azul, de repente, ela pode estar muito mais conectada com o sutil, com o energético, menos mental. Depende, porque se também ela tem marcações na área mental, que é a área superior da íris, não é uma coisa fechada, tem características, como a íris azul, geralmente tem sempre uma sensibilidade maior no processo, no sistema linfático, que está atrelado ao sistema imunológico. Então, é uma pessoa, geralmente as pessoas de íris azul tendem a armazenar mais toxicidade no sistema linfático, né? Então, tem que trabalhar exercícios aeróbios, depende de como está essa trama da íris, né? Também. Não é regra, são coisas que a gente traz, que já traz pela cor da íris uma predisposição e que a gente precisa entender como está essa pessoa, como é que ela está vivendo. Então, dependendo da complexidade da sujeirinha que tem nesse anel linfático, né? Eu posso até, não sei se está disponível, dá para compartilhar a tela? Eu acho Não que sei dá. se. Ver se eu não tô habilitada para compartilhar. Se vocês conseguirem me colocar, quem sabe a gente consegue colocar uma imagem aí. Ideia, vê se você consegue. Tem aqui um É, botão eu escrito posso tentar. compartilhar. Eu posso Isso, tentar. tenta aí. Ih, No gente. caso Não, não é isso aí não, você sumiu. depois Então, a gente tem que ver, tá tudo Deixa eu ver se tá. eu consigo. Deixa eu Peraí. só te perguntar um negócio no meio disso. Então, certo. se eu relaxar de vez, nossa, é capaz de eu mudar a cor do meu olho, porque não. Não, não vai mudar a cor. Isso que a Rê tinha perguntado, tá? Quando a gente ressignifica um trauma, quando a gente ressignifica a nossa vida, quando a gente tem uma marcação no fígado, no baço, no estômago, seja no rim, em que órgão for, porque tem marcações, tem manchinhas que a gente chama de psoras. Cada item desse traz já uma informação do que a pessoa traz no histórico dela, emocional, físico, enfim. Essas marcações da íris, elas são como uma impressão nossa, elas não somem. Elas podem modificar a profundidade, se é uma manchinha mais escura que eu tenho ali, ela pode atenuar, se ela faz o tratamento, se ela faz
a limpeza de terreno biológico, junto com essa limpeza, faz a limpeza que ela precisa fazer para se desconectar de coisas que acabam impregnando mais situações pelo emocional e mental. A gente pode ver a cada 6 meses mudança sim na íris, tá? Mas E a matriz de todos nós é como se fosse a nossa certidão de nascimento, né? É o carimbo muda. que a gente tem, que nem um mapa astrológico. A gente entrou no planeta, as constelações, os planetas estavam de um jeito, então aquele é o nosso registro, aquilo não muda. Uhum. Na Íris, a E você mesma coisa consegue, nesse e aspecto. Cláudia, você consegue ler, fazer uma leitura de mind de uma pessoa que não enxerga? Sim, É não tranquilo? interfere, né? Não interfere, porque ela tem, por mais que tenha às vezes alguma película, alguma coisa, tem a cor da íris dela, né? Tem as marcações na íris, tem o tamanho da pupila, então não interfere em nada, a gente consegue ler perfeitamente. E eu queria te perguntar um negócio no Ideia. começo, mas pode falar. Não, Deia, não, só para te falar que ela queria compartilhar, só você Eu não sei. pode. Eu não É sei um fazer isso. é um quadradinho aqui, ó. Se você clicar Acho na que você tela, tem que ir tem nos o quadradinho com uma participantes. flecha para cima. Eu cliquei ali, eu sumi. Você falou que eu sumi. Não, não, você clicou na câmera. Cliquei nesse quadradinho. No meu não Quadradinho aparece, de Rê. compartilhar? Tem uma Não. Que flechinha para Não. aparece o cima? anfitrião que Não, está é que como no meu anfitrião. compartilhar aparece 1 milhão de coisas. Eu não consigo, gente. Deixa Eu quieto, não... né? Deixa Ah, quieto. É, tá bom. A gente faz outra live para mostrar isso. Tá então, o bom. negócio que eu queria te perguntar desde o começo é assim: você sempre soube que você ia para esse caminho? Como você começou? Tipo, você queria se entender? Você tinha uma dúvida existencial? Como foi isso? Como Ah, foi? essa questão do existencial é uma verdade para todos nós, né? Sim. Eu comecei a minha história, sou formada em educação física, até hoje eu trabalho, né, com o corpo, mas fui atleta de saltos ornamentais e eu já desde pequeno eu já sabia que eu queria fazer educação física, que já era esse primeiro contato com o corpo, enfim, né? Eu Uhum. fui para a área da ginástica, eu achei que eu ia para a área dos esportes e fui sendo conduzida até que eu encontrei, eu buscava algo que ia além do movimento. Então, eu sempre me interessei muito por os problemas de coluna, então já vinha na minha mente que uma coluna com desvio, que eu vim também com desvio de coluna, né? Tem uma história por trás disso aí. Então eu já vinha com uma coisa de que o ser humano não era, eu não sou só isso que está aqui. O ser humano que vinha para mim com dor aqui e ali, que tinha que fortalecer isso e aquilo, tinha algo emocional além. Então eu já era xereta desde pequena de comprar livro de numerologia, de quiromancia, Uhum. de baralho, né? Então eu já vinha com essas runas. Eu comecei nisso aí, né? E as coisas foram indo, foram indo. Então, eu sempre fui muito curiosa, já desde de pequena eu já fuçava essas coisas. Quando eu entrei para a formação da educação física, o primeiro livro da Cristina Cairo, acho que ela lançou em 94, 93, se não me engano, posso estar errada, né? E eu entrei na faculdade em 94, eu acho que foi até um pouco antes. E eu comprei o livro dela numa lanchonete que tinha do lado da FMU aqui em São Paulo, tinha um monte de livro e as aula vaga que eu tinha, os intervalos que eu tinha, eu ia para lá, tomava café e Uhum. ficava xeretando o livro. Se vocês soubessem o que eu tenho de livro aqui, você tem ideia, né? Eu sempre fui livreira, acho que eu fui dona de biblioteca. Aí eu comprei o livro dela e na época eu tinha muita rinite, muito problema de pele, bronquite, asma, né? Eu tinha muito esse viés. Eu trago uma história de viés alérgico e quando eu vi a minha íris eu entendi que é uma coisa que é um contorno que tem ao redor da pupila, que a gente chama de OPI, e a minha OPI, ela traz essa questão da alergia. Aí você fala, caramba, eu trago isso. Do lado do meu pai tinha muita alergia, do lado da minha mãe não. E as coisas casam perfeitamente, mas é algo que eu trago de outras vidas. O que que é alergia? Irritação com coisas ao redor. Então eu vou ter que trabalhar com isso até o fim dessa existência. Hoje eu não tenho nada aparente de alergia, não aparece rinite muito esporádico, né? Porque é a dificuldade de dizer não. Então hoje eu já não falo de se expor, né? Então hoje eu falo o que eu penso. Fui me trabalhando muito nisso porque eu era muito agressiva.
repetindo um padrão familiar, foi o que eu aprendi. Então eu embotava porque eu tinha medo de magoar as pessoas, e eu fui aprendendo a lidar com isso. Isso começou já na faculdade, quando eu peguei esse livro, volume um da Cris, o primeiro dela, e eu olhava para aquela questão de asma, de rinite, grifava, o livro todo grifado. Falei, tá, mas eu entendo, não entendo. Eu não sei se eu me comporto desse jeito, a gente não consegue se enxergar naquilo. E vai indo, né? E eu fui caminhando com todas essas coisas no decorrer. Não vou me lembrar quando, de fato, eu decidi, conhecer a Cristina, né? Ela dava palestra num centro que hoje eu dou palestra. Aqui eu vou a pé, não é nem 1 quilômetro de distância. E depois que meu pai faleceu, depois de um tempo, não sei de quantos anos, 2 anos depois, não me lembro ao certo, eu falei, eu preciso desenvolver a minha espiritualidade. Agora chegou a hora, eu quero olhar para isso, né? Eu era nova, tinha 20 e poucos anos, 26, 20, não lembro, né? Já tinha feito um percurso antes, tal, e aí eu fui procurando alguns lugares, até um centro espírita que meu pai frequentava. Me lembro que eu passei de bicicleta na frente, olhei para o lugar, não, não é aqui. Aí eu comecei a pesquisar, deixa eu ver como é que é esse reencontro aqui, né, que a Cristina Cairo vai, deixa eu ver como é que funciona, e ela ia uma vez por mês. E nesse dado momento eu tinha uma melancolia, eu tinha uma coisa que eu não. O que todo mundo sente, aquela coisa, não me achei ainda, tem coisa que não dá certo, não estou muito feliz aqui. Era aquele burburido que eu falei, é o sentimento de que o universo está te impulsionando para olhar mais para você ver que caminho de fato você tem que seguir. E aí eu fui nesse centro, a gente passa, como todo centro espírita, a gente passa por uma triagem e tal, o que que você tem e tal? Eu falei, eu sinto assim, falei, então tá. Eu falei, eu tenho um desvio de coluna, então passava por muita contratura de coluna, cervical, lombar, enfim, tem uma escoliose e tal. Eu falei, então tá. Então você vai passar pelo tratamento e você sabe que, né, tem o passe de cura, salinhas lá para poder trabalhar tudo isso, e como complemento do tratamento você tem que assistir a palestra. Tem palestra de terça-feira, tem palestra de quinta-feira, né? Aí, como eu já sabia qual era o dia, acho que não sei agora se a crise era de terça ou de quinta, enfim, eu escolhi o dia da linguagem dia da linguagem do corpo. E me lembro como se fosse hoje a roupa que eu estava no primeira, tinha já escutado outras palestras, mas fui lá na palestra da Cristina Cairo, né? E aquela coisa de palestra que você já sabe. A gente parece que tudo que a pessoa fala é para você, né? Então, umas cacetada de tudo quanto é lado, e aquilo fez muito sentido para mim, porque ela falava, né, quem tem diabetes vivia do passado, meu pai passou por isso, meu avô também, né, por lado de pai. Então, falei, bom, eu não quero replicar esse padrão, e eu fui começando a mergulhar nisso, até que fiz todos os cursos imagináveis daí para frente. Isso foi 2007, bem lá para trás, né? Tem bastante tempo já. Quando a gente para de pensar, para pensar no tempo, você fala, nossa, já passou tudo isso. E aí eu arregacei as mangas, já tinha feito medicina tradicional chinesa. Bom, caí nisso porque sempre me chamou muito essa questão do lado metafísico. E até hoje não tem como a gente não viver em relação a isso, porque é uma base de entendimento para aquilo que racionalmente a gente não consegue entender. E não é normal sentir dor, não é normal ter problema de saúde, não é normal nada. O normal é você ser íntegro, o normal é você ser feliz em todos os níveis. Se não tá, a gente tem que continuar se abrindo campo para que a gente seja informado o que que pode fazer com que eu me entenda melhor nesse quesito. É uma hipnose, é uma PNL, é uma astrologia, enfim, aí tem os processos terapêuticos que a gente vai buscar, que é conduzido a procurar. E desde então, como até a Cris falava na época, ela me apresentava, isso aqui já é móvel da casa, porque eu repeti os cursos trilhões de vezes, né? E aí a gente vai reconhecendo os nossos karmas, né? Porque ninguém encontra karma que vira dharma, né? Porque a gente vem se resolver com as pessoas, né? Aqui mesmo, a gente não está aqui por acaso, por mais que a gente não tenha grandes atritos, né? Mas são encontros providenciais para a gente continuar e fazer aquilo que a gente veio para fazer nesta vida.
E aí eu fui seguindo as idas para o Egito, as idas para a Grécia, e as coisas estão chegando, né? Então, eu nunca pensei que eu fosse manusear o microscópio a essa altura da vida, que é a microscopia de campo escuro, que é um Que complemento legal. maravilhoso para a íris, né? Para a gente pega uma gotinha de sangue do dedinho da pessoa lá, põe no microscópio e vê como é que está aquela pessoa naquele momento. Que Como legal. é que tá o Incrível. formato das células, o que cada formato dessa configuração lá da gotinha de sangue da pessoa, o que está trazendo de informação do âmbito físico, o que está trazendo do âmbito emocional, mental, estresse, os níveis de estresse, como que a gente pode fazer para melhorar tudo isso, fazendo um paralelo com a íris, fazendo um paralelo com a medição da energia da pessoa, com a biorressonância, que eu faço junto isso com a eu agreguei isso, né, depois que eu tive esse conhecimento, junto com é uma leitura básica, vibracional, com a biorressonância na consulta, na primeira consulta de iridologia da pessoa. Como é que tá os chakras, como é que tá a energia dos órgãos, né, da coluna da pessoa, e aí a gente vai criando uma diretriz de tratamento, uma indicação terapêutica para que a pessoa ela fique cada vez melhor. É isso. Você já fez leitura, da íris de animal? Não, mas esse conhecimento já me chegou de um simpósio que eu participei o ano passado e eu ganhei até o livro de presente de ela é veterinária, também integrativa, tudo, e que ela faz o exame clínico nos animais. É Incrível. Que bem, legal. é que eu não divulgo isso ainda, senão eu vou ficar doidinha para poder olhar eles de pertinho e então em algum momento isso vai chegar, né? Mas é porque o animalzinho também ele reflete os donos. Então, Sim. Sim. ao olhar para o animalzinho, o que está acontecendo? Por que que ele está tendo uma alergia? Por que que está tendo probleminha de fígado, de rim, seja lá o que for? Quem é o tutor? Quem é que cuida? Quem dá comida? Uhum. Então, Aí você bem falou, legal. só me chamou a atenção que você falou que foi para educação física, que você tinha essa conexão com o corpo. O teu Kim tem a ver com o corpo? O meu Kim é o Kim 249 ou 247, não me lembro agora, mas eu sou dragão ressonante. Ah, porque eu e a Rê, nós somos serpente. Serpente. Porque quando você falou corpo, eu, caramba! O dragão, ele nutre, né? Ele abre as portas para o outro, abre o caminho para os outros irem, né? E minha onda encantada é a onda da águia. É a que Ó, tudo vê. Então, o meu tom ressonante, por isso que eu tenho bastante, eu faço bastante coisa. Então, os meus cursos, palestras, não dá, lógico que dá para dar o mesmo curso, mas nunca é igual, porque uhum, por conta desse tom ressonante eu estou dando aula agora na psicanálise, né, para a turminha lá, que era da meditação, que agora é ser multidimensional, né? Então, assim, tem a diretriz das apostilas, do conteúdo, mas cada turma é uma turma e cada momento é um momento. Não saio do assunto, mas agrega dentro da nossa realidade do que precisa ser dito. Então, eu tenho que estar sempre em ressonância, eu sou obrigada a estar coligada com a fonte para poder cumprir minha missão, senão eu me atrapalho toda. sim. Nossa, que legal. Quer perguntar mais, Rê? É, é que eu tinha visto que existem tipos de íris, né? Então, formatos de pérola, não sei explicar. Eu queria saber quais são esses tipos de íris que tem. Na Que verdade, a íris as convencionais que a gente estuda. isso. Hematógena, que é a íris castanha, e tem vários tons de castanho, né? A gente tem a íris azul, que ela geralmente é uma constituição, a gente chama constituição, tem outra nomenclatura que é joia também, né? Tem constituição hematógena, constituição linfática, constituição mista biliar. A mista biliar é a mistura do azul com o marrom que dá o verde. Ah, Então, que são legal. as três cores, e a partir daí tem algumas outras referências. Se tem uma íris que tem muitas lacunas, imagina a lacuna como uma folha de árvore, uma folha de flor.
Então, as pétalas, em forma de pétalas, as pétalas são lacunas. Então, uma pessoa que tem uma íris mista biliar, que é verde, cheia de lacunas, ela também tem uma constituição pluriglandular. E que isso também traz uma sensibilidade muito emocional, né? Uma pessoa que tem muitas lacunas, muito de um determinado sinal, ela se soma com outras informações da íris. Por isso que cada ser é único, não tem uma íris igual a outra. Não tem um ser igual ao outro. E aí é É que que nem vem uma as digital, outras. né? É, aí é que vem como que a gente vai lidando com cada íris, porque traz, eu falei das padronizadas, a azul, a marrom e a verde, mas tem outras conjunções, outros sinais, que também traz muito sobre o comportamento da pessoa. É isso que eu ia falar para você sobre o comportamento das E pessoas. aí, por exemplo, a íris castanha, que é o caso da minha, né? No ao redor da parte mais externa do colorido, tem anéis, que a gente chama de anéis tetânicos, e que a gente vê uma certa profundidade, é uma marca mesmo, como se fosse um filete prateado, e a gente chama isso de anéis tetânicos. Então, a minha íris é hematógena, como é que fala? Perdi o outro nome, né? Ela já vem. Ela é hematógena e tetânica também. Então, o que que é isso? Eu já trago um mental que já vem do mental do castanho, somado com esses sinais tetânicos que acentua essa conversa mental e que faz eu ficar pensando muito, né? Uma tendência de Só pensamento potencializa, Eu então. sou potencializa, assim, eu sou potencializa. assim, a minha cabeça não para de pensar. Pode Tem hora ser que que eu a tenho que tua falar, íris fique também tenha quieta. os anéis tetânicos. É, E aí que a gente precisa, fisicamente, coisas simples, né? Então a gente tem que criar uma rotina, que é o que eu venho trabalhando comigo, de dedicar momentos, não, agora é hora de descansar, agora é hora de fazer exercício. Então, para mim, o exercício é aliás, é bom, é importante para todo mundo. Mas o que faz muito bem para mim é o exercício físico, né? Então, respeitando o meu corpo. Ah, Para hoje eu mim vou também. caminhar. Hoje eu para mim preciso também. fazer musculação. Não, hoje eu preciso praticar pilates. Não, hoje eu preciso praticar ginástica holística. Eu preciso só caminhar, preciso fazer alguma coisa. Então, é uma forma de relaxar, mas principalmente o mental, o cognitivo é importante, porque a gente está muito no celular, está escrevendo muito, está criando, fazendo curso. Então, às vezes eu me pego assim, falei, não, agora eu preciso parar, mesmo que eu teria mais energia para continuar, eu preciso parar antes de me esgotar. Porque quando a Uhum. gente É entra porque no chega em cansaço, estado. Eu já cheguei em esgotamento mental. Que aí não. parece que tudo para. Até os pensamentos param. Aí eu falo, agora eu preciso Para, dormir. aí a gente tem sintomas, aí é onde a gente pode manifestar alguma coisa dos nossos órgãos de choque marcados. Então, um problema digestivo, um problema circulatório. Então, a gente tem Sim. que parar antes. E aí, cada íris tem dentro do que a pessoa traz, dentro do conjunto de marcações que tem na íris, a gente fala assim, ó, não é remédio, não é nada, né? Então, eu tenho todo o estudo também de suplementação e tudo isso, mas hoje em dia eu trato com os florais, né? Que é do pessoal do Flor de Íris, que chama, que é maravilhoso, que aonde eu dou continuidade aos meus estudos e tudo isso, são pessoas muito sérias, é onde eu me identifiquei muito, né? Então, a gente soma com tudo isso. Então, eu falo, se você fizer esse tratamento, que eu resumo o máximo para que a pessoa não adianta você comprar lá os medicamentos florais, né? Que tem oligoelementos, então reposição de mineral. Faça esse um mês. É um mês que você precisa, pelo menos, se dedicar a isso, né? A Andrea passou pela iridologia, ela Passei. e lógico que isso vai depender de cada um. A gente está ali, falou, estou aqui, tudo que acontecer, tudo que você precisar, o que chegar ainda na tua mente, pode me mandar mensagem, eu gosto de acompanhar. Chegar nos florais, está fazendo o tratamento, me fala quando terminar, o que está sentindo, o que que não está, para a gente poder ajudar, né? Dar esse suporte pós-tapa na cara da Íris. Sim. E o que eu lembro quando foi tirar a foto com você, nossa, o meu olho é lindo, Glaucio. É lindo, mas é lindo mesmo. É Lindo. E a lindo. gente e não tem noção, porque no espelho você não enxerga a foto que você tira.
Eu fiquei assim, gente, É eu não lindo, vejo é esse olho lindo. no espelho. É muito legal Incrível. que eu atendi uma aluna lá da escola uma vez. Ela falou: Não, meu olho é verde, meu olho é verde. Eu falei: Vem cá. E eu falei: Seu olho é azul. Não, meu olho é verde, todo mundo fala que é verde, e, né? Eu falei: Teu olho é azul. Quando eu tirei a foto dela, eu falei: Olha aqui, a tua íris é azul, não é verde. É porque ela tem uma coloração no centro e que às vezes pode mudar de cor, mas a tua íris é azul, ela não é verde. Que A vida incrível. inteira eu achei que meu olho era verde. Não, eu falei, você pode falar que é verde, mas a tua constituição é azul. Então, aí tem todas as marcações, as coisas, né? Então, cada olho, às vezes eu vejo um olho de cor diferente, eu fico, né, já, meu olho cola no olho verde naquela cor da pessoa e você fala, nossa, que história que tem por aí, né? Eu falei, deixa eu tirar foto da sua íris. Que Aí é muito incrível. legal, é muito legal. Então, é o carro-chefe, está surgindo outras coisas, né? Como o tratamento com esse viés dos aparelhos biofísicos, que são aparelhos que trabalham limpeza, melhora do estresse oxidativo, como hidrogênio molecular, que é um arzinho, né, que a gente respira e que isso tem muitos benefícios para o nosso corpo para melhorar todo esse contexto, ajudar a tirar esse peso que o nosso corpo carrega de tantas informações, como eu falei no início, de tanta toxicidade por alimento, pelo ar, pela água, Uhum, pela corrente eletromagnética. Então, eles estão me conduzindo a trabalhar por aí. Então, a uhum. pessoa chega, né? Ela vai ter aquela uma horinha dela para sentar, colocar os pezinhos lá na banheirinha do Hidrovitalis para poder tirar os metaizinhos pelas toxinas do organismo, ao mesmo tempo tá lá com hidrogênio molecular, ela pode, né? Depois que, antes de respirar o hidrogênio, você não perde hidrogênio quando fala, né? Mas é um momento de autocuidado que todos nós necessitamos. Nossa, que delícia. Então, e aí para o viés, né? Isso é o viés presencial, que a iridologia tanto pode ser presencial como à distância. E aí, uma continuidade de um tratamento, eu fiz um formato para o presencial e um formato para o online, Mas né? Com um número de consegue tirar foto sessões. da íris online, Glaucio? Sim, eu mando um videozinho explicando como a pessoa tira a foto, né? Ela põe uma lanterninha do lado, e aí eu vou ensinando, dando as dicas para ela, ela consegue tirar fotos bem boas eu estou recebendo. Então é possível. Eu vou ajustando, olha, tá embaçado, tenta abrir mais, Uhum, tenta fazer isso, sai perfeito. Ah, isso uhum. aqui tá ótimo. Aí eu faço Que toda a legal. leitura, gravo isso, né, como se fosse uma videoaula devolvo para a pessoa, ela vai ter o tempinho dela lá de pausar, de ver, fazer as anotações, e aí ou a gente vai conversando pelo WhatsApp, ou a gente marca a videochamada. Tem funcionado muito bem, né, dos dois pontos, tanto online como presencial. Dá para a gente trabalhar fielmente com qualidade aí. Então, vamos que vamos, né? E tem alguma coisa que você queira falar que não foi falado? Você acha Acho que importante? falei de tudo um pouco, né? Eu acho que o meu carro-chefe é a iridologia, que já é um universo maravilhoso. Acho que para quem ainda não conhece, muitas pessoas vêm por curiosidade e está tudo certo também, porque através da curiosidade, ela acha que ela está vindo pela curiosidade, É. mas quando ela vai ver, ela, às vezes, na maioria das vezes, ela encontra a resposta do que ela estava precisando através da profundidade da íris, né? E como eu sou o dragão ressonante, eu sempre capto o que a pessoa precisa ali, né? Para poder incrementar o que a íris já traz de forma bem profunda. A gente sempre está no lugar certo, né? Incrível, né? Nada por Incrível. acaso, né? Nada é por É. acaso. Então, a gente fala de missão, que acho que vocês perguntaram, né, do histórico. De certa forma, eu sei qual é a minha missão, só que não, porque Uhum. daqui para frente, daqui um ano, 2 anos, 3 anos, de repente eu vou estar nesse viés, mas de repente vão me encaminhar para uma outra coisa, para dar continuidade ao meu legado. Então, a mensagem que eu acho que a gente deve dar é assim: faça algo para você aprender como você fazer essa comunicação direta com você mesmo num patamar mais elevado. Que é assim, parar, sentir,
conversar, né, o que a gente chama de Deus, o Criador. O que que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que sair desse mental de que eu tenho que trabalhar com iridologia. Ok, eu já tenho consciência disso, mas para quem não tem, para, escuta. Se você tem alguma ferramenta, começa pela ferramenta que é mais fácil para você, porque as outras vão se integrar, porque a gente está no viés integrativo. Você vai usar tudo que você tem, mas a gente tem que começar por algum lugar, Sim, né? Por uma constelação, a pessoa tem numerologia, a pessoa lê carta. Começa por aquilo que é mais confortável, é mais fácil de você lidar. E as outras coisas, elas vão se agregando. Você vai ser, por colocar esse movimento em ação, o universo vai trazendo o caminho que você tem que seguir. E é isso que eu estou fazendo. Sim. Obrigada. Te sim. agradeço de coração. Imagina. Adorei, adorei. Aprendi bastante aqui. Uma Estamos super juntas. aula. Foi. E agradeço Obrigada. também vocês a oportunidade de falar por, né, desse não só da iridologia, mas da preciosidade da nossa vida, da nossa existência, que sejam lives aí para encorajar as pessoas, para pegar de alguma forma ou de outra na mão das pessoas que estão se sentindo Sim. perdidas. Todos nós, em algum momento, até mesmo eu, para onde que eu vou? Para, respira. Se você começar a trabalhar um pouquinho só de uma breve pausa, você vai descobrir, vai chegar a informação de vai para cá, vai para lá. E assim a gente vai conseguindo administrar essa ansiedade que todos nós temos, né? Que é o que muitos falam, é o mal do século. É Isso verdade. Sim. também a gente vê numa íris, né? O quanto de ansiedade ela pode ter a mais ou menos, e não é uma doença. É só precisa de entendimento para saber como que eu funciono, né? Autismo, TDAH, nem tudo é TDAH, nem tudo é autismo. Tá na íris. É só Uhum. entender e como modular, o que que eu preciso fazer para poder equilibrar o meu físico, o meu mental, o meu emocional. E aí depois se fecha um diagnóstico, se assim tiver que ser. Que não é o Sim, meu Sim. caso, não é a minha função, né? A gente vai sempre direcionar para um profissional, no caso seja oportuno, quando a gente vê alguma coisa ali que seria interessante encaminhar, né? E trabalhar sempre em conjunto, sempre em paralelo, porque tudo é importante, né? Tudo pode ser importante, a gente não pode achar que sim, Descartar nada. né? Sim, sim. Direcionar sim, quando é algo mais urgente, enfim, quando a gente vê coisas ali que não fala nada, ó, seria interessante olhar para isso e aquilo. Ah, tem dois, não sei, não tem nada, mas eu não quero que você tenha, então vai, vai procurar, né? vai procurar. Sim. Vai procurar e já fazer as conduções aí que precisa. A gente vai trabalhando o físico, o emocional, o mental, o comportamental para ajudar na nossa raiz física, né? Sim. Então, obrigada. É isso. Obrigada Obrigada, novamente. Obrigada. Glaucia. Obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. É muito bom ter você aqui e foi uma super aula, foi incrível. Obrigada pela Foi sua mesmo. Que bom que vocês disponibilidade, gostaram. viu? Espero que as pessoas também gostem e a gente está aí à disposição. Espero que você volte para falar mais sobre os outros Pode, trabalhos seus. vocês que me mandam aí. Gal, pode vir de novo falar disso? Bora, vamos A lá. gente vai Olha, mandar. então A tá. gente... Pode pedir que eu venho. Ah, então tá bom. Já tá Tá combinado, bom. hein? Já tá combinado, tá Combinado. bom? E Obrigada. lembrando que nosso caminho é único. Cada um tem o seu.